Capítulo 24. Quando George desceu para o café da manhã no dia seguinte, não ficou surpreso ao saber que Billy ainda estava na cama. Ela não tivera uma noite tranquila de descanso, pensou com alguma satisfação. Eles haviam feito amor 3 vezes, e ele não podia deixar de se perguntar se a semente dele já estava criando raízes dentro dela. Era estranho, mas antes ele nunca pensara muito em ter filhos. Sabia que deveria, é claro. Um dia herdaria Manston e Craig, e tinha o dever sagrado de prover o condado com o herdeiro. Mas mesmo com tudo isso, nunca imaginara seus filhos. Nunca se imaginara segurando um bebê nos braços, observando-o aprender a ler, escrever, ou ensinando-o a montar e caçar, ou ensinando-a a montar e caçar. Com Billy como mãe, suas filhas certamente insistiriam em aprender todas as habilidades dos irmãos. E embora ele tivesse passado a infância profundamente irritado com a insistência de Billy em acompanhar os meninos quando se tratava de suas filhas, se elas quisessem caçar, pescar e dar tiros de pistola, acertariam o alvo todas as vezes. Embora ele pudesse impor o limite de não saltar em cercas aos 6 anos, até mesmo Billy concordaria que isso seria absurdo. Ela seria a melhor mãe do mundo, pensou enquanto caminhava pelo corredor até a pequena sala de jantar. Não seria do tipo que vê os filhos apenas uma vez por dia, para inspeção. Ela os amaria da mesma maneira que a mãe dela amava, e riria, provocaria, ensinaria e repreenderia, e eles seriam felizes. Todos eles seriam felizes. George sorriu. Ele já estava feliz e só ia melhorar. Sua mãe já estava à mesa do café quando ele entrou na sala, olhando para o jornal enquanto passava manteiga na torrada. Bom dia, George. Ele se inclinou e beijou a bochecha oferecida. Mãe, ela olhou para ele por cima da borda da xícara de chá, uma das elegantes sobrancelhas erguidas em um arco perfeito. Parece estar excepcionalmente bem-humorado esta manhã. Ele lançou-lhe um olhar questionador. Você estava sorrindo quando entrou na sala, continuou ela. Ah, ele deu de ombros, tentando conter a alegria que quase o fizera descer as escadas aos pulos. Receio que eu não possa explicar. O que era verdade, ele certamente não poderia explicar isso para ela. Lady Manston o observou por um momento. Suponho que não tem algo a ver com sua partida prematura ontem à noite. George fez uma breve pausa no ato de colocar ovos em seu prato. Havia esquecido que sua mãe exigira uma explicação para seu desaparecimento. Sua presença no baile Winter foi a única coisa que ela lhe pedira. Sua presença no baile Winter foi a única coisa que lhe pedi, disse ela, a voz mais afiada a cada palavra. Peço perdão, mãe, falou ele. Estava de muito bom humor para estragá-lo com bobagens. Isso não vai acontecer novamente. Não é o meu perdão que deve obter. No entanto, objetou ele, eu gostaria de tê-lo. Bem, seguiu ela, perturbada pelo remorso inesperado dele. Depende de Billy. Insisto que peça desculpas a ela. Já fiz isso, informou George sem pensar. Ela ergueu os olhos bruscamente. Quando? Maldição. Ele respirou fundo, depois voltou a se servir. Eu a vi ontem à noite. Ontem à noite? Ele deu de ombros, fingindo desinteresse. Ela estava acordada quando cheguei. E quando você chegou? Por favor, me diga. Não sei ao certo. Meia-noite? Disse George, subtraindo algumas horas. Nós não chegamos em casa antes de 1 hora, então deve ter sido mais tarde, comentou ele tranquilamente. Era incrível o que um excelente humor podia fazer pela paciência de alguém. Eu não estava prestando atenção. Por que Billy estava acordada? Ele colocou 4 pedaços de bacon no prato e se sentou. Isso eu não sei. Lady Manston contraiu a boca, fechando a cara. Não gosto disso, George. Ela deveria tomar mais cuidado com a reputação. Tenho certeza de que está tudo bem, mãe. No mínimo, continuou ela, você deveria saber se comportar melhor. Hora de ter muito cuidado. Perdão? No instante em que a viu, você deveria ter ido para seu quarto. Pensei que era melhor aproveitar a ocasião para me desculpar. Sua mãe não tinha uma resposta pronta para isso. Ainda assim, George sorriu de forma serena e começou a cortar o bacon. Alguns instantes depois, ouviu passos vindo na direção deles, mas pareciam pesados demais para serem de Billy. E, de fato, quando o corpo surgiu à porta um momento depois, era o mordomo. Lord Arbuthnot está aqui para vê-lo, Lord Kennedy. A esta hora da manhã? Questionou Lady Manston, surpresa. George pousou o guardanapo com o maxilar tenso. Já imaginara que precisara falar com Arbuthnot sobre os acontecimentos da noite anterior. Mas, naquele momento, George só conhecia as transações de Lord Arbuthnot o suficiente para saber que eram temperadas por perigos e segredos. Era inaceitável que ele levasse seus negócios a Manston House, e George não teria remorso algum em lhe dizer isso. Ele é amigo do meu pai, falou George enquanto se levantava. Vou ver o que ele precisa. Devo acompanhá-lo? Não, tenho certeza de que não será necessário. George dirigiu-se à sala de estar, seu humor ficando mais sombrio a cada passo.
A aparição de Arbunute naquela manhã só podia significar uma de duas coisas. Primeiro, que dera algo errado após a saída de George do cisne na noite anterior e agora ele estava em perigo. Ou pior, sendo acusado de alguma coisa. E segundo, o mais provável, pensou George amargamente, era que Arbunute quisesse algo dele, que transmitisse outra mensagem talvez. Kennedy, disse Lord Arbunute de forma jovial. Excelente trabalho ontem à noite. Por que está aqui? Perguntou George. Arbunute piscou diante daquela franqueza. Eu precisava falar com você. Não é por isso que, em geral, um cavalheiro visita o outro? Esta é a minha casa, sussurrou George. Está dizendo que não sou bem-vindo? Não se quiser discutir os acontecimentos da noite passada. Não é hora nem o lugar. Ah, bem, na verdade não quero. Não há nada para discutir. Tudo saiu de maneira perfeita. Não era como George teria descrito. Ele cruzou os braços e encarou Arbunute, esperando que dissesse o que queria. O general pigarreou. Vim para lhe agradecer, disse ele, e para pedir sua ajuda com outro assunto. Não, falou George. Não precisava ouvir mais nada. Arbunute riu. Você ainda nem... Não, repetiu George, a fúria cortando suas palavras como vidro. Tem alguma ideia do que acabei fazendo ontem à noite? Por acaso, tenho. Você... o quê? Aquilo foi inesperado, quando Arbunute ficara sabendo do que acontecera no cisne sem pescoço. Foi um teste, garoto, informou Arbunute, batendo no ombro dele. Você passou com sucesso total. Um teste, repetiu George, e, se Arbunute o conhecesse melhor, teria percebido que a total falta de inflexão na voz de George não era um bom sinal. Mas Arbunute não o conhecia muito bem, e por isso estava rindo quando informou. Não acho que confiaríamos informações confidenciais a qualquer um. Achei que confiasse em mim, rosnou George. Não, seguiu Arbunute com uma solenidade estranha e apalermada. Nem mesmo em você. Além disso, acrescentou ele, a expressão animada. Panela no fogo, barriga vazia? Dê-nos um pouco de crédito, por favor. Temos mais criatividade do que isso. George sugou os lábios enquanto ponderava sua próxima ação. Atirar Arbunute para fora de casa pela orelha era tentador, mas um soco bem dado no queixo também seria bom. Isso tudo é passado agora, determinou Arbunute. Precisamos que entregue um pacote. Acho que está na hora de o senhor se retirar, disse George. Arbunute recuou, surpreso. É essencial. Assim como era a panela no fogo, barriga vazia, lembrou George. Sim, sim, falou o general em tom condescendente. Você tem todo o direito de se sentir ofendido. Mas agora que sabemos que podemos confiar em você, precisamos da sua ajuda. George cruzou os braços. Faça isso pelo seu irmão, Kennedy. Não se atreva a trazê-lo para isso, sussurrou George. É um pouco tarde para ser tão arrogante, retrucou Arbunute, seu comportamento amigável começando a mudar. Não esqueça que foi você que veio até mim, e o senhor poderia ter recusado meu pedido de ajuda. Como acha que derrotamos o inimigo? Questionou Arbunute. Acha que apenas com uniformes impecáveis e machado em formação? A verdadeira guerra é vencida nos bastidores. E se você é covarde demais, em um instante George o segurava contra a parede. Não cometa o erro de pensar que pode me coagir a ser seu garoto de recados, disparou ele. Sua mão apertou o ombro do senhor mais velho e então o soltou abruptamente. Pensei que quisesse fazer a sua parte pelo país, retrucou Arbunute, puxando a bainha do paletó para endireitá-la. George se conteve para não dar uma resposta destemperada. Quase disse algo sobre como passara 3 anos desejando estar com seus irmãos, servindo como rifle e espada, preparando para dar a vida pelo bem da Inglaterra. Quase disse que isso o fizera se sentir inútil, envergonhado por, de alguma forma, ser considerado mais valioso do que os irmãos em virtude de seu nascimento. Mas então pensou em Billy, e em Craig, e Aberhall, e em todas as pessoas que dependiam deles. Pensou na colheita, na aldeia, e em sua irmã, que em breve traria ao mundo o primeiro de uma nova geração. E se lembrou do que Billy dissera 2 noites atrás. Então encarou Lord Arbunute e falou: se meus irmãos vão arriscar a vida pelo rei e pela pátria, então, por Deus, vou cuidar para que exista um bom rei e uma boa pátria. E isso não inclui levar mensagens com significado que desconheço para pessoas em quem não confio. Arbunute encorou com ar sério. Não confia em mim? Estou furioso por ter vindo à minha casa. Sou amigo de seu pai, Lord Kennedy. Minha presença aqui dificilmente será suspeita. E não foi isso que lhe perguntei. Não confia em mim? Sabe de uma coisa, Lord Arbunute? Não acho que isso importe. E não importava. George não tinha dúvidas de que Arbunute lutara, e continuava lutando, à sua maneira, por seu país. Apesar de George estar furioso por ter sido submetido à versão de um rito de iniciação do Departamento de Guerra, ele sabia que, se Arbunute lhe pedisse para fazer alguma coisa, seria um pedido legítimo. Mas também sabia, agora finalmente sabia, que ele não era o homem certo para o trabalho.
Teria sido um bom soldado, mas era melhor como administrador de terras e, com Billy ao seu lado, seria excelente. Ele se casaria em breve, muito em breve, se dependesse só dele. Não tinha nada que ficar correndo por aí com algum tipo de espião, arriscando a vida sem saber direito por quê. Vou servir do meu próprio jeito, disse George. Arbuthnot suspirou, contorcendo a boca, resignado. Muito bem, agradeço por sua ajuda ontem. Sei que isso atrapalhou sua noite. George achou que ele finalmente tivesse entendido, mas então Arbuthnot continuou. Tenho apenas mais um pedido, Lord Kennedy. Não, falou George. Escute-me, interrompeu Arbuthnot. Juro que não pediria se a situação não fosse tão crítica. Tenho um pacote que precisa ir para uma pousada em Kent, na costa, não muito longe da sua casa, eu acho. Pare, começou George. Não, por favor, permita-me terminar. Se fizer isso, prometo não incomodá-lo novamente. Serei honesto, há algum perigo envolvido. Há homens que sabem que está chegando e vão querer impedi-lo. Mas são documentos de vital importância. E então Arbuthnot deu a cartada final. Podem até salvar seu irmão. Arbuthnot era bom. George tinha de admitir isso. Não acreditou nem por um segundo que aquele pacote com destino a Kent tivesse algo a ver com Edward. E ainda assim, quase concordou no momento que o general parou de falar. Não sou o seu homem, murmurou ele. Esse deveria ter sido o fim. Teria sido o fim. Mas então a porta se abriu e lá, de pé junto à entrada, os olhos brilhando com imprudente determinação, estava Billy. Billy não pretendera escutar. Estava a caminho do café da manhã, o cabelo preso apressadamente, talvez devido à ansiedade de ver George de novo. Quando ouvira a voz dele na sala de visitas, presumira que ele estava com a mãe. Quem mais estaria em Manston House àquela hora da manhã? Mas então ouviu a voz de outro cavalheiro, e ele dizia algo sobre a noite anterior, sobre a noite que George lhe dissera que não podia lhe contar. Ela não devia ter ouvido, mas, sinceramente, quem conseguiria ter se afastado? Então o homem pediu a George para entregar um pacote e disse que isso poderia ajudar Edward. Ela não conseguiu se conter. Tudo em que conseguia pensar era que aquele era Edward, seu amigo querido de infância. Se estava disposto a cair de uma árvore para salvar um gato mal agradecido, certamente poderia levar um pacote até uma pousada na costa. Quão difícil poderia ser e, se era perigoso, se era algo que exigia discrição, com certeza ela seria um ótimo disfarce. Ninguém esperaria que uma mulher fizesse a entrega. Ela não pensou, não precisava. Só entrou correndo na sala e falou: Eu levo. George não pensou, não precisava, nem por cima do meu cadáver, rugiu ele. Billy ficou paralisada por um instante, claramente não esperando aquele tipo de reação. Então ela aprumou os ombros e se aproximou depressa. George, disse ela com ar suplicante, estamos falando de Edward. Como podemos não fazer tudo? Ele agarrou-a pelo braço e puxou-a para o lado. Você não sabe de todos os fatos, sibilou ele. Eu não preciso de todos os fatos. Nunca precisa, murmurou ele. Os olhos dela se estreitaram perigosamente. Posso fazer isso? Insistiu. Santo Deus, ela seria sua morte. Tenho certeza de que sim, mas não vai. Mas... Eu proíbo. Billy recuou. Você proíbe? Foi nesse momento que Arbuthnot se aproximou. Acho que não fomos propriamente apresentados ontem à noite, falou ele com um sorriso amistoso. Sou Lord Arbuthnot. Eu... Saia da minha casa, disparou George. George! Exclamou Billy, o rosto revelando seu choque diante da grosseria dele. Arbuthnot se virou para ele com uma expressão pensativa. A dama parece ser bastante desenvolta. Acho que poderíamos... Saia, George! Agora sua mãe apareceu à porta. Que gritaria é essa? Sinto muito, Lord Arbuthnot. Não viu o senhor aqui. Lady Manston. Ele se curvou de forma apropriada. Perdoe minha visita a esta hora. Tinha negócios a tratar com seu filho. Ele já estava de saída, disse George, apertando o braço de Billy quando ela começou a se contorcer. Me solte, grunhiu ela. Eu posso ajudar, ou não. Pare com isso, sussurrou ela, puxando furiosamente o braço. Não pode me dar ordens. Garanto que posso, rebateu ele, os olhos ardendo, fixos nos dela. Ele seria seu marido, pelo amor de Deus, isso não adiantava de nada, mas eu quero ajudar, disse ela, baixando a voz enquanto dava as costas para o resto da sala. Eu também, mas este não é o caminho, pode ser o único caminho. Por um momento, ele não pôde fazer nada além de fechar os olhos. Aquilo era uma amostra de como seria o resto da sua vida como marido de Billy Bridgeton. Estava destinado a viver apavorado, sempre imaginando que tipo de apuros ela se meteria. Valeria a pena? George, sussurrou ela, parecendo desconfortável. Será que virá algo na expressão dele? Um sinal de dúvida? Ele tocou o rosto dela e olhou em seus olhos, e viu seu mundo todo lá. Eu te amo, disse ele. Alguém arfou. Pode ter sido a mãe dele. Não posso viver sem você, falou ele. E, na verdade, recuso-me a isso. Então não.
Você não vai sair em uma missão imprudente até a costa para entregar um pacote potencialmente perigoso para as pessoas que não conhece, porque se alguma coisa acontecer com você, a voz dele falhou, mas George não se importava. Se alguma coisa acontecesse com você, isso me mataria, e eu gostaria de pensar que você me ama demais para deixar isso acontecer. Billy olhou para ele maravilhada, os lábios entreabertos, tremendo enquanto tentava conter as lágrimas. Você me ama? Sussurrou ela. Ele quase revirou os olhos. É claro que sim. Você nunca tinha falado. Devo ter falado. Não falou. Eu me lembraria. Eu também me lembraria, disse ele suavemente, se você tivesse dito isso para mim. Eu te amo, afirmou ela de imediato. Mesmo eu te amo tanto, eu... Graças a Deus, exclamou Lady Manston. George e Billy se viraram. Ele não sabia quanto a Billy, mas havia esquecido que tinham plateia. Sabem quanto eu trabalhei para isso? Juro que pensei que teria que bater em você com uma vara. A senhora planejou isso? Perguntou George incrédulo. Ela se virou para Billy. Sibylla? Sério? Quando eu lhe chamei de Sibylla, George olhou para Billy. Ela não conseguia parar de piscar. Esperei muito tempo para chamá-la de filha, disse Lady Manston, colocando uma mecha do cabelo de Billy atrás da orelha. Billy franziu a testa, movendo a cabeça de um lado para o outro enquanto tentava entender tudo. Mas eu sempre pensei que a senhora quisesse que eu a casasse com Edward ou Andrew. Lady Manston balançou a cabeça sorrindo. Sempre foi George, minha querida. Na minha cabeça, pelo menos. Então olhou para o filho com uma expressão consideravelmente mais concentrada. Você a pediu em casamento, eu espero. Devo ter exigido isso, admitiu ele. Ainda melhor. George de repente se endireitou, olhando ao redor da sala. O que aconteceu com Lord Arbuthnot? Ele pediu licença quando vocês dois começaram a se declarar um para o outro. Contou a mãe dele. Bem, pensou George, talvez o velho tivesse mais discrição do que ele pensara. Por que ele estava aqui, afinal? Perguntou Lady Manston. Não importa, respondeu George, então olhou para sua noiva. Não importa, concordou ela. Bem, falou Lady Manston com um sorriso radiante. Mal posso esperar para contar a todos. Os Britons vão dar um baile semana que vem e... Podemos apenas ir para casa? Interrompeu Billy. Mas você se divertiu tanto ontem à noite, replicou Lady Manston. Em seguida olhou para George. Ela dançou a noite inteira. Todos a adoraram. Ele sorriu com indulgência. Não estou nem um pouco surpreso. Ela se virou de volta para Billy. Podemos fazer o anúncio no baile dos Britons. Seria triunfal. Billy estendeu a mão e apertou a de George. Estou de acordo. Tem certeza? Perguntou ele. Ela ficara muito apreensiva em fazer seu debut em Londres. George adorara voltar para casa em quente, mas Billy merecia aproveitar seu sucesso. Tenho, disse ela. Foi inebriante, e é ótimo saber que quando eu tiver de participar desses eventos, posso me sair bem e me divertir, mas não é o que eu amo. Eu preferia estar em casa. De calça? Provocou ele. Se eu estiver no campo. Ela olhou para Lady Manston. Uma futura condessa deve se comportar com alguma propriedade. Lady Manston riu do comentário. Você será uma excelente condessa, embora não tão cedo, eu espero. Não por anos e anos, falou Billy carinhosamente. E você? Continuou Lady Manston, fitando George com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, você parece feliz como não o vejo há muito tempo. E estou, confirmou ele. Só desejo que... Você pode dizer o nome dele, disse a mãe dele suavemente. Eu sei. Ele se inclinou e beijou-a no rosto. Edward terá de se resignar por perder o casamento, porque não vou esperá-lo voltar para casa. Não mesmo, não quero que espere, falou Lady Manston num tom que fez Billy corar intensamente. Mas vamos encontrá-lo, disse George. Ele ainda segurava a mão de Billy, então levou-a aos lábios e beijou sua promessa na pele dela. Eu prometo. Suponho que estejamos de partida para Kent, então, determinou sua mãe. Poderíamos até partir hoje, se assim quiserem. Ah, isso seria ótimo, exclamou Billy. Acho que minha mãe ficará surpresa? Nem um pouco. O quê? Billy ficou boquiaberta. Mas eu o odiava. Não, não odiava, discordou George. Ela lançou-lhe um olhar. Você me irritava muito. E você era a pedra no meu sapato. Bem, você... Isso é uma competição? Perguntou Lady Manston, incrédula. George olhou para Billy e o sorriso dela preencheu sua alma. Não, disse ele, puxando-a para os seus braços. Somos um time. Billy olhou para ele com tanto amor que quase o deixou sem ar. Mãe, chamou ele sem tirar os olhos da noiva. A senhora pode querer deixar a sala agora? Perdão, eu vou beijá-la. A mãe deixou escapar um gritinho. Você não pode fazer isso. Estou bastante certo de que posso. George, vocês ainda não estão casados. Ele observou os lábios de Billy com o olhar ardente de uma especialista. Mais uma razão para apressar as coisas, murmurou ele. Billy, disse a mãe dele com firmeza, transferindo sua atenção para quem ela claramente considerava ser o elo mais fraco. Vamos. Mas Billy apenas balançou a cabeça. Sinto muito, milady, mas é como ele disse, somos um time.
E então, porque ela era Billie Bridgeton e nunca se importara em assumir o controle, enfiou os dedos no cabelo de George e puxou sua boca até a dela. E, porque ele era George Hawksby e iria amá-la pelo resto de seus dias, retribuiu o beijo. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!